queria para as pessoas que não te conhecem, que estão aqui participando da live, não te conhecem, que você contasse um pouco da sua trajetória até chegar na política. Como é que aquela enfermeira que nasceu lá em Floresta veio virar suplente de vereador aqui no Recife? Como é que foi essa trajetória? Bem, assim, é sempre um grande desafio a gente sair do interior, né? Sou do interior de Pernambuco, floresta, sertaneja, e vim estudar aqui no Recife, fazer o segundo grau. Cursei o curso de enfermagem na UPE. Em seguida, me especializei em enfermagem e nefrologia, né, a área hospitalar, a área de alta complexidade, e tinha bastante inquietações com relação à minha profissão, com relação a ocupar outros espaços. Foi quando eu saí da área da assistência e fui para a gestão pública. Né? Na gestão pública, eu fui diretora do Lessa de Andrade, essa policlínica que fica aqui na Madalena. Depois eu fui diretora da maternidade Bandeira Filho, que fica ali em Afogados. Hoje eu estou na parte da gerência de saúde e atenção à saúde na cidade do Recife. E os espaços de decisão, os espaços de poder, como gestora, eu sentia muita falta desse olhar político, principalmente na área da saúde. Sabe, quando a gente é gestor de serviço público, a gente acaba recebendo muitas demandas de vereadores, demandas de deputado. E em algumas oportunidades eu tive a sorte de estar em algumas reuniões políticas e me chamava a atenção muito despreparo, muita falta de vivência na área da saúde dos nossos representantes políticos. Eu sentia essa necessidade de avançar nessas discussões e achando que realmente a gente precisava, né, de pessoas mais qualificadas, de pessoas que trouxessem essa pauta, né, dentro da Câmara dos Deputados, dentro da Câmara de Vereadores. Então, eu me coloquei, né, nesse desafio de me candidatar. Minha primeira candidatura foi em 2016. Floresta é uma cidade tradicional na política, né? Eu venho de uma família tradicional na política. Então, a gente discute política. Eu faço política desde criança, de estar na rua, em comício, fazer bandeira. Então, eu me coloquei na política em 2016, né? Todo mundo tinha uma expectativa que eu ia ter 1.000 votos, que eu ia ali estar fazendo apenas uma figuração, e a gente chegou já com uma votação expressiva, né? A minha primeira candidatura eu tive 2.470 votos, praticamente 2.500 votos. Continuei como gestora, logicamente com esse olhar mais político ainda. Me candidatei em 2020, e em 2020 eu tive 4.956, né, quase praticamente 5.000 votos aqui na cidade do Recife, uma votação bem expressiva. Fiquei como primeira suplente de um grande partido, o MDB, do qual hoje eu ainda estou filiada e faço parte. Vim também me candidatar a deputada federal, né, com a missão de rodar o Estado. Foi uma candidatura, uma experiência maravilhosa. A candidatura à deputada federal foi uma candidatura mais leve. A candidatura à vereança é uma candidatura muito disputada, então ela suga muito da gente, ela tira muitas forças da gente. A gente tem muitos confrontos, né, dentro de casa, família, vizinho, todo mundo é candidato. Então, a candidatura de deputada federal, ela me deu a oportunidade de visitar, de fazer muitas visitas institucionais. Então, eu tive mais essa experiência de estar em espaços públicos, com gestores públicos, com políticos atuais, políticos que já foram. Então, para mim, foi uma experiência riquíssima. Então, assim, minha história é essa, né? Eu milito por mais mulheres dentro da política, eu milito por mais saúde, por saúde justa e livre para todos aqui no nosso estado de Pernambuco. E, para começar, essa é a minha história. Ô, Priscila, gostei muito da tua história. Eu acho que tem muito pano para manga para a gente conversar hoje. Mas eu queria levantar um pouco a questão do piso da enfermagem. Vamos começar com esse assunto, mas a gente tem outras perguntas já aqui anotadas para você, justamente porque você falou bastante dessa questão da política da saúde, né? Uhum. Que é uma coisa muito polêmica, assim, é um assunto bem... Você vê muitos problemas que existem e não tem muita gente com experiência, né, para lidar com esses problemas, mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Deixa eu falar um pouco, queria que você falasse um pouco sobre esse piso da enfermagem, que aí também é um assunto polêmico, né? Vai e volta, a gente não sabe o que está faltando definitivamente para ele ser implantado, né?
E o que é esse piso da enfermagem para quem ainda não conhece? Marcela, eu acho importante eu fazer um breve histórico, né? Fazer uma historiazinha desse piso. Vou tentar ser bem rápida, bem sucinta, porque realmente é uma novela. E quero até falar para os nossos ouvintes que estão aqui, né, nessa live que assim, as notícias não são as melhores, né? Então, assim, a gente vai enfrentar muita dificuldade. Em 2020, aconteceu a pandemia. Essa pandemia jogou luz para nós da enfermagem, mostrou o nosso papel, a nossa função, a nossa responsabilidade, né, dentro dos hospitais e para com a sociedade. E quando a gente teve essa oportunidade de estar na vitrine, a gente tinha antigas lutas, né? A gente tem projeto de lei de piso salarial com mais de 30 anos engavetados, projeto de 30 horas com mais de 25 anos, né, engavetados. Então, a gente precisava, né, mostrar para a sociedade que a gente tinha, né, nossos projetos, que a gente tinha nossas lutas. Foi quando o senador Fabiano Contarato, ele criou o PL 2564, e esse PL ele foi muito festejado, todo mundo deu a gente achou que estava pronto, né? Esse PL, a primeira indicação do piso salarial era um piso de mais de 7 mil, era R$ 7.500. E quando a gente foi para a discussão já desse PL, o PL já chegou com mudança para votação nas duas câmaras, tanto no Senado quanto na Câmara Federal. E aí baixou o piso salarial, né, para a gente. Não é ainda o ideal, é o mínimo. A gente tem vários estudos com várias fontes, né, financeiras para comprovar que isso é o mínimo para a dignidade do ser humano, para a dignidade do trabalhador. Então, a gente chegou num piso de 4.550 para um enfermeiro, 50% para o técnico e 30% para o auxiliar e para a parteira. Ainda não é o ideal. Só que quando esse projeto foi aprovado, né, o que foi que chegou à tona? Não tem fonte de custeio. Não existe fonte de custeio, então precisa se correr, precisa escrever outro projeto. Foi quando a outra senadora, Elisiane Gama, escreveu uma PEC 11, que o PL foi do ano de 2020. Já em 2022, a gente teve essa PEC, que foi de outra senadora, Elisiane Gama. A gente depois ainda precisou. Depois desse projeto, teve a sanção do presidente, né, de Jair Bolsonaro. Então, a gente achava que ia ser resolvido. Quando houve a sanção presidencial, o que foi que aconteceu? O Supremo foi e suspendeu, mais ou menos em setembro, né, esse piso da gente. Então, em agosto, o presidente sancionou, em setembro, o Supremo foi e suspendeu esse nosso piso. Então, a fonte de custeio dada por Elisiane Gama era uma fonte de custeio vulnerável, não era uma fonte de custeio fixa, não era uma fonte sustentável. Então, a gente correu atrás, foi atrás de outra PEC, foi atrás de outro senador, e um deputado federal, que foi Mauro Benevides, que escreveu outra PEC, que foi a PEC 27, que essa sim, ela indicava a fonte de custeio fixo, ela dava mais uma sustentabilidade para o pagamento do nosso piso. Essa PEC também foi preciso fazer uma emenda constitucional para que ela fosse aprovada, né, dentro do Congresso, dentro da Câmara Federal. Logo após, o nosso presidente precisou fazer, né, um PLN, esse PLN de número 5 de 2023, foi assinado pelo nosso presidente. Ele ainda não foi sancionado, ele foi votado, foi aprovado nas duas casas legislativas em Brasília, só que ele ainda não foi sancionado. Se não existe essa sanção realmente dessa fonte de custeio, que é os 7,3 bilhões, que é um orçamento direcionado para pagamento desse piso, ele ainda não foi sancionado. E aí o Supremo continua ainda com a suspensão do nosso piso. O que é que a gente entende? A gente entende que existe um orçamento, que o governo federal está dando um orçamento fixo, porém, a gente não vai ter reajuste anual. E até agora, né, o Supremo não foi provocado devido a essa sanção do presidente, que ainda não aconteceu. Você acredita que o presidente pode estar aguardando aí para o dia 12, exatamente dentro da enfermagem, para sancionar? Então, nós estamos nessa expectativa, mas eu não estou acreditando assim, que venha muitas coisas boas. Por quê? Né? Eu declarei meu voto para Lula,
né? Eu votei no Lula, mas aqui eu não quero passar pano em político nenhum. Eu sou uma militante da enfermagem, eu sou uma defensora da enfermagem e vou cobrar do governo, vou cobrar nas redes sociais, vou fazer articulações políticas para que o que seja prometido seja cumprido. E a gente não está vendo isso com muita seriedade. Por exemplo, foi o que aconteceu essa semana, né? Eu fui pega de surpresa com a Miriam Leitão dando uma declaração que Simone Tebet, nossa ministra, ela tinha se comprometido, né, de tirar do teto de gasto, né, o piso salarial da enfermagem, e agora foi declarado a ela que vai sair do teto de gasto, vai entrar no arcabouço fiscal. Então, o que é que vai acontecer? Esses 7,3 bilhões que Lula assinou e que está prometendo, ele não vai estar para o próximo ano. O próximo ano, o nosso piso ele vai entrar no arcabouço fiscal do governo, e esse arcabouço fiscal quer dizer que o governo vai precisar cumprir várias metas, que eles certamente vão ainda escrever nesse projeto, vão cumprir várias metas para que esse dinheiro, para que esse repasse chegue nos municípios. Então, os municípios eles vão começar a se apegar a essas miudezas dentro do processo jurídico e vão ter bastante, como é que se diz, argumentos para estar enfraquecendo o compromisso de pagamento do nosso piso. A outra coisa grave que a gente viu, né, o Barroso falando essa semana foi que ele falou que não era a favor do piso para diversas categorias. Então, ele falou de pisos de modo geral. A gente sabe que outros países de primeiro mundo, países desenvolvidos, não existe piso para as categorias. Mas o que eu estou falando aqui especificamente da enfermagem é que existe uma reparação. Nós fomos uma profissão que fomos praticamente escravizadas, nós somos uma profissão feita por mulheres negras, periféricas, onde a gente sofre violência diária de trabalho, falta de reconhecimento. O nosso trabalho foi visto muito tempo como um trabalho voluntário, um trabalho não remunerado, né? Aquela questão do desvalor do cuidado associado à mulher, associado ao padrão da enfermagem. Então, ele falou isso e ainda falou que os governos não devem se intrometer na livre iniciativa privada. Então, veja o quanto novidade aconteceu nesses 2 dias. Aí você diz, Priscila, você está confiante que Lula vai assinar em 2012? Ó, minha cara. Mas Priscila, suponhamos que ele assine. Sim, sim. Apesar de toda a sua declaração em relação a tanto o governo federal, né, a Simone Tebet, ao Barroso, sincera, honestamente, você acredita que ele sancionando nos próximos dias, o STF vai realmente desbloquear, acabar com essa liminar ou não? Porque, veja, existe muito lobby, a gente sabe, da iniciativa privada em Brasília. Então, até que ponto você acredita que realmente, mesmo com esse arcabouço fiscal, vai ser possível, vai ser liberado pelo STF? Então, eu acho que vai ser ainda uma grande novela. Eu acho que ainda vai ser uma discussão. Por exemplo, esse deputado que disse que vai ser um dos que vai escrever, que é deputado Cajado, ele vai escrever com relação a esse arcabouço fiscal eu nem sei se o Fundeb vai entrar também nesse arcabouço fiscal, ou se eu não tenho essa certeza, mas eu sei que o piso da enfermagem saiu. Então, eu já tive informações fora Miriam Leitão dar essa declaração na Rede Globo. Né? Eu vi também contatos meio que lá em Brasília e tudo indica que vai sair sim. Então, eu acho que ainda vai ter uma novela muito grande para o Barroso revogar, né, essa suspensão. Assim, eu não acredito que isso seja, por exemplo, nesse mês de maio, né, que é onde a gente tem uma expectativa muito grande como profissional. Eu acredito que até Lula possa fazer esse gesto. Né? E aí, essa história dessa entrada do arcabouço fiscal, dessas metas para custeio, para pagamento de folha, se for votado antes da sanção, né, da lei do presidente, essa lei já vai ser após uma lei pós outra lei. Então, nem isso vai fortalecer a gente junto ao Supremo. Então, eu confesso que assim, eu me sinto hoje num momento de angústia dentro da minha profissão. A gente
conseguiu eleger representantes, né, dentro da Câmara Federal, aqui na Assembleia. A gente tem uma senadora também que assumiu no lugar de Flávio Dino, né, o ministro. Então, a gente tem hoje personagens, já tem Carmen Zanotto, que já é uma deputada reeleita. Então, a gente tem figuras importantes, né, hoje dentro da política que a gente não tinha até 6 meses atrás, praticamente. Então, eu acredito que vai existir algum tipo de articulação política para esse piso ser pago, sim, esse piso chegar realmente nos contra-cheques, nem que seja em 50% das prefeituras, nem que seja 50% do Estado, mas vai haver, sim, uma força. E